Aleluia, glórias a Deus. Boa tarde para todos vocês. Graça e paz para todos. Meus irmãozinhos, hoje nós estamos começando mais um pouquinho com a porçãozinha da palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar para você o seguinte: nós vamos entrar em algum pedaço da lei, tá? Porque nós precisamos, para nós entender o que Paulo falou no Evangelho, que Jesus falou no Evangelho para Paulo pregar, então nós precisamos saber algumas coisinhas de Jesus, tá? Coisinha que eu falo, as coisinhas mínimas, que nós precisamos saber. Quem é Jesus, quem era Jesus, quem foi Jesus, qual a ação dele, as coisas que Jesus fez, para que você possa crer e saber que é Jesus, que é o que está em movimento aqui no meio de nós. A gente começa a falar dele, e aí lá na frente, que as epístolas paulinas, elas parecem ser muito fáceis para ler, mas aí são figuradas também. Então parece que ela é de difícil entendimento. Isso é quem disse foi o apóstolo Pedro. Tá? Que as epístolas de Paulo é difícil de entendimento. Você lendo, você parece que ele está fazendo uma viagem, um passeio. Você vai lendo aquilo ali e é o que você vai entender. Se você não tiver algum conteúdo para perceber no que ele está falando, aquilo que ele falou, aquela coisa que ele está falando ali, a ação dela, se você não tiver nada da Bíblia para trás, não se você tiver lido a Bíblia, conforme você pega um livro para ler, tá? Vamos dizer que você vai pegar a Bíblia e você vai ler para falar sobre a Bíblia, tá? Você precisa estar com ela ali. Então, mais ou menos, vamos dizer assim, não totalmente, mas a maioria dos pontos críticos precisa estar guardado no coração. Porque aí você vai conseguir fazer uma boa leitura, uma boa interpretação, entender o que é que Jesus está querendo que nós entenda e que nós façamos, tá? Não é nós olhar, não, o apóstolo lá, fulano fez tal coisa, então nós também vamos fazer. Não, não é isso. Ali ele deu exemplo para que eles vieram, tá? Ele é só um exemplo que ele está dando lá daquilo que ele veio e está fazendo. Jesus chamou eles para isso, para fazer aquele trabalho. Primeiro, número um, nós precisamos saber para que Jesus veio ao mundo em carne, tá? Quando ele veio como um ser humano. Esse aí é importante nós saber, porque será que Jesus veio porque ele é muito bonzinho para nós? Será que Jesus veio porque gosta muito de nós? Precisamos saber exatamente a verdade, para que ele veio, por que ele morreu, foi julgado lá pelos sacerdotes, os príncipes, os principais sacerdotes lá, por os fariseus, por que ele foi julgado, por que soltaram um ladrão perigoso e mandaram matar Jesus, crucificar Jesus. Nós precisamos saber desses pequenos detalhes. Se nós não saber, fica difícil para nós poder entender a Bíblia e ficar com ela no coração. E a Bíblia, eu não sei, mas eu acho que vai chegar algum tempo daqui, talvez para meus netos, bisnetos, por aí afora, daqui, sei lá, mais 100, 150 anos, 200 talvez, vai aparecer alguém para dizer: a Bíblia vai ser que não uma arma que você tem em casa hoje. Eles querem tirar ela de você de qualquer jeito. Assim vai ser a Bíblia, tá? E muitas pessoas, eu acho, isso é eu, tá? Eu acho que muitas pessoas vão ser morto pela Bíblia. Por que está com a Bíblia guardada? E nem no começo lá do mundo, está com um exemplo só que foi dado.
Então nós precisamos conhecer esses pequenos detalhes, estar com isso sempre atrás. Por isso que você precisa ler a Bíblia e guardar aquilo que interessa no coração. Porque se você tomar a Bíblia, você pode levar. Não tem problema nenhum. Porque o que eu preciso eu já tenho. Então eu tenho e vou continuar praticando e não vou deixar perder. Tá? Esse é uma das coisas mais preciosas da leitura. Isso que nós vamos ler aqui hoje, então é coisas pequenas, tá? Nós vamos ler. E está na lei ainda esses textos que nós vamos ler aqui, eles estão na lei. Então nós precisamos simplesmente de copiar eles bem, decorar bem e colocar no nosso coração. Então nós precisamos disso aí. Por isso que eu vou trazer você aqui um pouquinho nos textos, e esses textos estão na lei, lá no livro de Moisés ainda, tá? Está na lei ainda. Então nós hoje estamos na graça, tá? Aqui quando eu vou ler, está na lei ainda em Moisés, tá? Antes de Jesus vir ao mundo, praticamente. Então eu vou dar uma lida aqui em alguma coisinha aqui para você entender bem, e eu espero que o Senhor Jesus abençoe, que você que está ouvindo e que vai ler ainda possa perceber, entender, né, aquilo que está falando de Jesus, o que Jesus pode fazer para mim, por você, para todo o povo humano. É isso que é importante. Se você entender uma dessas partes, eu já fico super contente, porque você já entendeu alguma coisa da parte de Jesus, tá? Eu quero dar uma lida aqui no livro de João, no capítulo 1 e o versículo 1 também. Tá? Primeiro versículo. Tá? O capítulo é o primeiro, do livro de João, e o versículo 1 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Presta bem atenção. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, tá? A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João aqui, meus amigos, é o João o Batista, tá? Ele está falando dele aqui, o João Batista em várias funções. Aqui nesse texto, o João Batista veio para testemunha de Jesus, para que o povo acabasse conhecendo quem era Jesus, tá? Aqui, por isso que João veio testificar, porque João foi aquele que foi batizado no deserto, tá? Então, ele estava ali batizando para que o povo sabesse quem era Jesus, porque Jesus já havia sido rejeitado lá atrás pelos judeus, porque era o povo de Deus, eram os judeus, tá? O povo de Israel. Então ele já foi rejeitado lá, quando o próprio discípulo dele entregou ele, que foi Judas Iscariotes, tá? Então ele já foi dali para cá, ele já foi rejeitado. Então nós vamos ver aqui aonde que ele foi rejeitado, aonde que ele foi suportado, onde que ele suportou e por aí afora. No versículo 6 diz assim: ouvi, chamado João, não, aqui nós já lemos João, nós já lemos. O versículo 7. Este veio como testemunha a fim de dar
testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Para isso que o João, o Batista, veio para dar testemunho de Jesus, tá? Então, nós precisamos ficar bem velhaco, coisinhas simples, tem coisas muito bonitas e muito belas nisso aí. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Aqui, Jesus está dizendo que ele era a vida. Então, a vida, ele diz aqui nos textos, transformou a luz. A luz seria a vida, que está sendo falado aqui nesse texto, tá? 9. Pois a verdadeira luz que alumia todos os homens estava chegando ao mundo, que seria Jesus, tá? Estaria chegando. 10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele faz as coisas, Deus faz, e muitas vezes os filhos nem reconhecem, né? Veio para o que era seu, e o seu não o recebeu. Aqui ele já está dizendo qual é a época que ele veio como ser humano, né? Que ele veio em carne, e aí os judeus rejeitou, porque ele era pobre, né? Estava esperando um rico que viesse cheio de poder, como no caso o rei da época era, que era Herodes. Então eles achavam que era aquilo ali, viu? Ah, que é isso? E mataram o Senhor Jesus, né? E aí hoje isso aí é muito bom até para nós mesmos, porque quando se estende muita mão para um amigo, um parente, alguma coisa, normalmente o que não faz vira de costa para a gente, né? O versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, aos que o creem no seu nome, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você crê em Deus, você está dentro desse texto aqui. Se você está crendo, já creu, ainda crê, então vai começar, você já está aqui dentro. 13. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aqui ele está dizendo que Jesus veio, quando Jesus veio em carne, veio no mundo, ele veio para ficar no meio de nós. E aí os deles, no caso, rejeitou. Nessa rejeição, nós, os gentios, que não somos filhos de judeu, tá? Todos que não são filhos de judeu é gentil, tá? Na Bíblia. Então, esses aí, mesmo sem ver Jesus, aceitou como Salvador da vida. Então, quer dizer, através desses aí, que nós fomos enxertados na figueira, tá? Para ser filho de Deus. 15. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. É quer dizer que Jesus já existia desde o começo do mundo, por isso que passou na frente dele, que ele veio só para dar testemunha dele, tá? 16. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Aleluia! Isso é o que nós recebemos de Jesus. Tudo que você pode pensar de bom vem dele, tá?
Tá? 17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esse que é a graça e a verdade. Hoje nós somos entrado na graça de Deus pela graça, pela nossa gratidão que nós temos. Aí Deus nos colocou no reino dele. 19. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe enviaram-lhe de Jerusalém. Desculpa, estou lendo de novo aqui. Eu vou terminar o negócio, não vou combinar. E lhe enviaram de Jerusalém sacerdote e levita para que lhe perguntasse: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Cristo. Isso é João Batista que eles perguntaram, achando que ele era o Cristo. Ele confessou que não seria o Cristo, tá? 21. Ao que lhe perguntou, pois, que és tu, Elias? Respondeu ele, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disse-lhe, pois, quem és para poder nos dar resposta aos que nos enviou? Que diz de ti mesmo? Aí é o que Elias respondeu. Respondeu-lhe, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Não foi isso que João veio, João Batista veio para isso, para endireitar os caminhos do Senhor, que as coisas tortuosas ele iria consertando. Só que ele estava batizando em água, tá? Aí, meu Deus, a pessoa começa a batizar em água, complica a coisa tudo. Ele vê uma coisa é outra, vê uma coisa é outra. E aí fica difícil, né? Mas Jesus é muito bom, não é? Desculpa aí, meus irmãos, dá um tempinho aí, porque aí que sou fora do negócio aqui, complicou a coisa tudo aqui, badernou o negócio aqui. Então, devagarzinho nós vamos chegando lá. Nós vamos perder um tempinho, mas se Deus quiser nós chegamos lá. Passei o dedo na tela, o negócio zoou tudo. E vamos aqui. E os que tinha sido enviado era dos fariseus. Então lhe perguntou, por que batiza? Pois, se tu não é o Cristo, nem Elias e nem os profetas. Respondeu-lhe João, eu batizo em água, mas no meio de vós está um a quem vós não conhece. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Sandália, tá? Olha que dizendo alparcas. Essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando.
29. No dia seguinte, João João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aqui é que Jesus veio quando João falou. O João só estava dando uma instruçãozinha. Ele era o que tirava o pecado do mundo. Por quê? Jesus, quando acabou com a lei e morreu, ele acabou com a lei. Então, a lei tinha 613 palavras que era pecado. Tá? Acho que 350 era negativo. Você caiu num daquele ali, você voltava zerado. Você podia estar lá no último, para chegar no último. Mas você tropeçou num ali, você voltava zero. Tá? Então não tinha salvação para o homem ali. Então por isso que Jesus veio para acabar com a lei e começar pela graça. Só que no que ele acabou com a lei, tudo que estava na lei ficou para trás. Hoje, nós que estamos começando, precisamos saber um pouquinho daquilo lá que vai nos ajudar a interpretar Paulo, as epístolas de Paulo lá na frente, vai nos ajudar. Então você começa ali, é como se entrasse na escola, no ensino médio, por exemplo. Como você vai fazer? Você para mim não vai aprender nada, porque você nunca estudou. Então, você tem que começar ali no comecinho, no primeiro ano, até o quarto, depois até a sétima, depois até a oitava, depois até o segundo ano. Para você aprender. Eu estou dando uma lida aqui para que você tenha um melhor entendimento, tá? Quando Jesus veio, quando ele morreu, a lei, seria os pecados que prendia nós, foi tudo eliminado ali com a morte de Jesus. E cravou todos na cruz. Então, dali quando Jesus morreu para cá, o que é para trás é para trás, tá? Então, quando ele morreu para cá, Paulo que recebeu o Evangelho para pregar para nós. Então nós sabemos que nós temos o Evangelho de Paulo, que é as epístolas paulinas, tá? Só que são de difícil acesso, mesmo que você tenha um certo conhecimento, você vê que consegue, dá a impressão que você está só vendo que ele pregou em tal lugar, pregou em tal lugar, pregou em tal lugar, você não percebeu nada do Evangelho ali ainda, tá? O livro de Romanos, a gente precisa ler bastante mesmo para poder gravar ele. Quer dizer, para você entender as epístolas paulinas, o segredo é o livro de Romanos. Tem um bom entendimento de Romano, de Gálatas, de Efésio. Tem um bom relacionamento com esses aí. 1 Timóteo, 2 Timóteo, são coisas boas que a gente precisa ter guardado. É um trunfo, tá? Ter guardado isso aqui. Ah, isso aqui está em tal lugar. Ah, aquele ali está em tal lugar. Esse é o caminho para que nós possamos prosseguir. Viu? O 30. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia. 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, e que vim batizar em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousou sobre ele. João está dizendo que viu o Espírito Santo descendo e repousando sobre Jesus. Porque Deus já tinha falado para ele que aquele que a pomba, que o Espírito Santo repousasse, era o filho dele. Tá? 33. Eu não o conhecia, mas o que me enviou batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vereis descer
o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza no Espírito Santo. Isso aqui está dizendo que seria o Filho dele, que seria Jesus, né? E recebeu o Espírito Santo ali para dar conhecimento ao João quem que era ele, porque ninguém sabia quem era Jesus, né? Então, foi dado para ele ver aquilo ali, o Espírito Santo descer nele, então, como pomba, né? Quer dizer que veio voando, seria isso, né? E desceu nele e repousou. Então, para saber que ele era o Filho de Deus. E João deu o seu testemunho aqui. 34. Eu mesmo vi e já vos disse, vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Aleluia! Né? O Filho de Deus. Uma emoção muito grande. Meus irmãos, nós precisamos estar atento. Uma ou duas palavrinhas que você leu da Bíblia, procura ler com bastante atenção. Se você estiver com a mente ocupada com você, fecha a Bíblia. Você precisa estar com a mente boa, limpinha, sem nada, pronto para receber a palavra de Deus. Aí você começa a ler e você vai ficando no coração, né? Você não pega a Bíblia para ler um livro inteiro, não. Você lê um texto da Bíblia e raciocina naquilo ali que está sendo dito. É o melhor jeito para você ler, tá? Você lê e raciocinando em cima daquele texto que leu. Aí você passa para o próximo, não fica preocupado com o livro, não, tá? Você passa para o próximo texto e faz a mesma coisa. Você leu bem, prestou atenção, toma um cafezinho depois que você já leu, toma um cafezinho, depois raciocina em cima dos textos, o que eu li, o que está fazendo, faz aquele raciocínio. Aí entre um texto para o outro, você para, vai tomar uma água, ou tomar um café, ou um suco que você interessar, e dá aquele tempinho de 5 minutos para que a sua mente esvazie, senão você carrega muita mente e não consegue guardar nada, porque é muito. Aí, caramba, eu falei disso aqui, eu falei daquilo lá. Ué, esqueceu. Então, você lendo um texto e, como diz outro, e firmando ele na sua mente, colocando ele na sua mente, aí você para um pouquinho, uns 5 minutos, e deu tempo dele armazenar na mente, tá? Você vai para outro texto, e outro texto faz a mesma coisa. Acabou de ler, você coloca na cabeça o que é que está dizendo aqui, disso, aquilo. E sempre pedindo direção ao Espírito Santo. Tá? Não adianta a gente querer, não, pega aqui, eu vou ler, eu sei ler bem, eu não vou falar aqui hoje ainda. E você vai ver o que é ler bem para Jesus. Tá? Você acha que os entendidos sabem muitas coisas? Aqui na Bíblia não sabem não. Aí se por você quiser saber alguma coisa, você tem que pedir misericórdia ao Senhor e bater fundo mesmo, tá? Com a intenção boa. Que se você não tiver a mente boa, fica muito difícil, tá? Para aprender alguma coisa. Quer ver, ó? Aqui agora nós vamos deixar já o finalzinho, tá? Então Jesus tornou a falar, lhe dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui, trevas, aqui, você tem que analisar. Trevas, ele está dizendo que é a morte, tá? Ele diz que aqui, quem segue ele jamais anda em trevas, porque jamais morre, porque na verdade quem tem Jesus não morre. Morre é o corpo, e as pessoas confundem. Jesus não fala nada de corpo, ele fala o espírito, tá? Tudo que Jesus fala é sobre o espírito. Então aqui ele está falando que não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Por quê? Aquele dado, você morreu. O nosso espírito, quando nós caímos aqui no chão, quando o médico atesta que você está morto, é porque o espírito
Espírito que está em nós, que é de Deus, já subiu para Deus. Então é por isso, está morto. Porque o Espírito, que quem vive o nosso corpo, vivifica o nosso corpo, é o Espírito. É ele que deixa a carne viva. Se ele sair, acabou, morreu. Por isso que eles andam de volta em volta procurando uma pessoa inteligente, vamos ver o que ele tem, vamos ver por que ele faz isso, tentando para copiar alguma coisa. Só que é o Espírito que faz. É impossível eles fazer isso. Isso não é difícil, é impossível. Tá? Porque ele é de Deus e é só Deus. Deus, quando você tentar matar você para fazer isso aí, Deus tira o Espírito de Deus, deixa lá com o corpo lá, faz o que vocês quiserem. Mata, põe fogo, joga no lixo, onde você quiser, tá morto, não tem mais serventia para nada. Então, isso que é bom a gente sempre estar batendo na tecla, porque às vezes a gente esquece que a gente é humano. Às vezes tem tantas coisas no dia, fala, meu Deus do céu, eu queria dar uma lidinha na Bíblia, mas não tem nem cabeça para isso. Porque se tiver com cabeça quente, com raiva, alguma coisa, não pega na Bíblia, porque você vai perder seu tempo. Você vai ler e não vai conseguir ver nada naquilo ali que você está vendo, tá? Nós vamos, aqui daqui a pouquinho eu vou entrar num outro texto, e aí a gente vai tentar mostrar o máximo possível daquilo para que você possa seguir a Jesus de verdade, como deve seguir, tá? Isso aí, logo, logo nós vamos percorrer esse problema.